Isabel Mega, antes de mais nada, bom dia. Sexta-feira, Isabel. A gente estava ansiosa para essa sexta-feira pós-plantão, né, Carol? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente por aqui. Ótima sexta, já um ótimo fim de semana. E terminamos a semana assim, nervosos no campo da política, no campo da economia. Com você, Clara, vou trazer esse olhar da política, porque tivemos o anúncio do congelamento, tivemos o anúncio relacionado ao IOF e logo na sequência, 6 horas depois do anúncio, veio esse recuo por parte do governo federal para manter zerado o IOF para aplicações de fundos de investimentos no exterior, Isabel. Qual foi o ambiente político para tudo isso? O Nakagawa tem, nesse momento, uma reportagem que está em destaque lá no site da CNN Brasil, trazendo o olhar do mercado. Olha, o mercado não gostou porque, além do aumento de impostos, tinha um receio de uma fiscalização desses investimentos no exterior, um aumento desse olhar. No campo da política, qual foi a leitura feita e qual foi o ambiente para essa reunião de emergência? Carol, a resistência do mercado em relação a essa medida e o recebimento de forma muito negativa foi bater no Palácio do Planalto. Os ministros principais, auxiliares do presidente Lula, fizeram uma espécie de reunião de emergência ontem à noite no Palácio do Planalto, justamente para deliberar sobre o que fazer diante daquilo que já tinha uma certa embalagem de uma nova crise para o presidente Lula. E, de novo, com o Ministério da Fazenda no centro de tudo. Então, essa reunião ocorreu ontem à noite no Palácio do Planalto, com a ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, o ministro Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação Social, e também o ministro Rui Costa, que é chefe da Casa Civil. Ministro Fernando Haddad, Carol, depois que houve esses anúncios todos em uma coletiva de imprensa aqui em Brasília, ele já embarcou para São Paulo. Então, ele não participou presencialmente, digamos assim, dessa reunião mais da área política. Ao longo da noite, a tensão em relação a esse assunto foi crescendo, Carol, e 6 horas depois desse anúncio que foi feito pela equipe econômica, exatamente às 11h30 da noite, Carol, já era quase sexta-feira, o Ministério da Fazenda, em uma medida emergencial diante dessa repercussão negativa, entendeu que não deveria deixar isso para a sexta-feira e 11h30 da noite fez esse recuo de parte da medida em relação ao IOF. A gente vai mostrar uma postagem no X, o antigo Twitter, que foi justamente a forma escolhida pelo Ministério da Fazenda para comunicar este recuo. Olha o que diz esse post, Carol. O Ministério da Fazenda informa que após diálogo e avaliação técnica será restaurada a redação do inciso 3 do artigo 15b do decreto número 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que previa a alíquota zero de IOF sobre a aplicação de investimentos de fundos nacionais do exterior. Basicamente, o que essa linguagem toda técnica está dizendo? É que a gente retoma o que era antes, a alíquota zero do IOF sobre aplicações de fundos de investimento do Brasil em ativos no exterior. É isso que está valendo, porque esse era o ponto mais sensível de avaliação do mercado. Carol, observa que eles adotam uma linguagem bastante técnica, né, de ir na minúcia de fato do que estava sendo exatamente recuado para ficar muito bem claro do ponto de vista técnico para o mercado, Carol. Então, se optou, de fato, por uma medida emergencial diante da perspectiva muito negativa, inclusive em relação à abertura de mercado nesta sexta-feira, e é uma expectativa que a gente vai ter mais tarde, quando isso de fato acontecer, qual que vai ser a recepção dessas medidas, Carol, já que elas foram anunciadas no final do dia. E a gente teve um recuo também durante a noite, então tem muita coisa acumulada, muita tensão, que aí nossa equipe econômica da CNN vai poder dizer melhor quais vão ser os efeitos nessa sexta-feira, porque está todo mundo aguardando de fato como que vai ser a recepção em relação a isso. Carol, do ponto de vista da política, o que a gente traz, e é importante a gente lembrar um fato lá do final do ano passado, Carol. Diante de um cenário de dificuldade de fechar as contas, você deve se lembrar, Carol, o governo anunciou um pacote de corte de gastos
E nesse anúncio, resolveu anunciar junto também a questão do imposto de renda. Aquele projeto que, inclusive, nem foi votado, nem na primeira comissão até hoje no Congresso Nacional, mas que lá em dezembro entrou no pacote de tudo, com o governo dizendo, olha, beleza, a gente está aqui cortando gastos, mas a gente vai ter uma mudança no imposto de renda. A gente vai ampliar a faixa de isenção e, ao mesmo tempo, a gente vai taxar os super ricos. E aí o mercado recebeu muito mal e o governo, querendo ou não, repete essa mesma fórmula que já tinha dado errado, Carol. Porque lá atrás eles tentaram anunciar, bom, já que a gente está anunciando algo impopular, a gente vai tentar anunciar algo mais popular e isso não foi bem recebido. E agora, novamente, Carol, as medidas que foram anunciadas de contingenciamento e de bloqueio foram positivas, porque elas vieram numa dose muito maior do que a dose que o mercado aguardava. O mercado estava aguardando, Carol, um bloqueio e um contingenciamento ali na faixa dos 10 bilhões de reais. A gente teve a participação dos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet numa coletiva que normalmente é feita por técnicos, por camadas inferiores ali na hierarquia da equipe econômica, mas os dois fizeram questão de participar. Então, tinha toda uma fórmula ali para você embalar algo positivo, de responsabilidade fiscal do governo anunciando, tanto em bloqueio quanto em contingenciamento, uma fatia de 30 bilhões de reais. Carol, o problema foi, esse anúncio veio acompanhado de novo por algo que também recaiu muito mal no mercado. Parece uma insistência no mesmo erro lá de trás e o recuo dessa vez foi muito rápido. E justamente isso ajuda a gente a entender o porquê que eles não esperaram nem virar a sexta-feira para já voltar atrás em relação a essa medida, Carol. Então, 31,3 bilhões de bloqueio ou de corte, são 20,7 bilhões de contingenciamento. O contingenciamento acontece quando a gente tem uma arrecadação menor, então fica tudo congelado para que a gente consiga atingir a meta de zerar o déficit, né? Só reverte, Carol, se a gente tiver aumento de arrecadação. E o outro ponto dessa fatia dos 31,3 bilhões se refere a 10,6 bilhões de bloqueio. Significa despesas acima do teto. Só reverte se a gente tiver redução de despesas. Carol, então é um pouco ali de como o Ministério da Fazenda, a equipe econômica como um todo, foi embalando as coisas e, mais uma vez, gerou uma crise de dentro, né? Não é uma crise que vem de fora para dentro, não, é uma crise que vem de dentro para fora, novamente, do Ministério da Fazenda, na centralidade disso, Carol.